Boa noite, boa noite. Boa noite, moçada abençoada. Que delícia, muito bom estar aqui com vocês. Bom. Excelente. Eu espero que tenham tido uma semana incrível, que as coisas estejam indo muito bem, que a sua liderança, inclusive, esteja se desenvolvendo. Né? Esse é o objetivo, né, Magda? Com certeza. Aí, Fabiola entrou. Boa noite, Fabiola. Ó, professor Rafael Cedro. Tem que botar o óculos aqui. Bacana, muito professor bom. Professor Rafael, que legal. Muito bom ter vocês aqui. Grande Alci. Isso. E olha só, nós estamos começando hoje, como nós programamos para estar com vocês, e vamos começar hoje, nós vamos falar sobre liderança, e dentro de liderança nós vamos falar sobre liderar o outro. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. E aí, o que a gente pensou dentro de liderar o outro, né? O nosso propósito, vejam que na live anterior, nós falamos de autoliderança, não foi isso, Paco? Sim. Né? E aí, a partir do momento em que a gente trabalha a autoliderança, o próximo passo é nos prepararmos para podermos liderar as pessoas. E para isso, nós escolhemos, dentro desse tema que é muito amplo, alguns pontos que nós vamos trabalhar com vocês na live hoje. Então, a gente quer apresentar esses pontos para que vocês percebam o que vocês podem obter hoje, né? Então, vamos lá mostrar para eles? Vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem. Dentro de liderar o outro, o que nós vamos trabalhar com vocês? Primeiro, como podemos ser líderes incríveis? Então, nós vamos trazer isso para vocês. Como iniciar o trabalho em uma nova equipe? Né? Inclusive, essas perguntas todas que nós estamos colocando aqui, esses pontos todos, foram trazidos pelas pessoas, pelos meus clientes, por perguntas que a gente está recebendo aqui no nosso perfil. Então, olha só, como ser líderes incríveis, como nós vamos iniciar o trabalho em uma nova equipe, se tem uma nova equipe, como fazer, por que a minha equipe não consegue entregar o seu trabalho, será que é um tema interessante, Paulo? Sim. Por que as pessoas não fazem o que eu mando? Estou cansado de pedir, estou cansado de mandar e ninguém entrega. E essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante, né? Sim. E aí, qual é o momento de demitir uma pessoa? Então, esses são os temas que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, nós vamos trabalhar como sermos líderes incríveis, como iniciar o trabalho com uma nova equipe, por que a minha equipe não está conseguindo performar, não entrega o seu trabalho, e por que as pessoas não fazem o que eu mando, e para fechar, quando é que eu devo demitir alguém? Será que o pessoal vai gostar, Papo? Penso que sim, acho que eles vão adorar. Né? Principalmente porque a gente preparou um modelo bem bacana para vocês, uma forma bem legal, com muito carinho. Tá? Legal. E já que você está aqui, o que a gente gostaria de convidar? Você que está aí, aproveite esse momento, clica aí nesse aviãozinho, nessa asa delta que tem embaixo, do lado direito, e convide algumas pessoas para participarem, porque hoje vai ser incrível, vocês verão no final. Então aproveite para convidar, que vai ser sensacional. Inclusive, tem pessoas que têm assistido o nosso trabalho, que têm gostado da live, e têm feito o seguinte, às vezes não pode ficar devido a um ou outro compromisso, mas aí faz o seguinte, compartilha com a turma da empresa, lá no WhatsApp da empresa, compartilha o link, sim. Né? O José Formiga fez isso, né? Então, ele compartilhou lá com a equipe da Nasajon, né? José Formiga, que foi meu coach durante um bom tempo, aí fizemos um trabalho maravilhoso, né? Então, vamos fazer isso, vamos compartilhar, né? E o mais gostoso é que ele compartilhou comigo. Então, o que você fizer, conta pra gente, a gente comemora também, não é isso, Paco? É isso aí, comemoramos sim. Tá? Vamos lá. Muito bem. E uma outra coisa que a gente queria pedir é assim, nós durante o nosso trabalho, vocês sabem que enquanto a gente está aqui, a gente gosta de ouvir vocês, né? Então, vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários aí, a gente no final, a Marcela tá aí hoje apoiando a gente, a nossa super equipe, né? E no final a gente vai ter um tempinho para falar com vocês, né? É isso aí. Ó, o André tá falando o seguinte, que ele não tá... Só que tô no da Magda, porque no seu eu não tenho moral. Então, o André falou que ele não tem moral no seu Instagram. Pois é, um dia terá. Um dia terá. Muito bom. André sempre com a gente, diretamente do Texas. Do Texas, né? De Houston. Houston, né? Então, diretamente de Houston. Maravilhoso ter você aqui, André. Vamos lá. Bom... A Denile tá aí também, eu vi ela passando ali. De óculos, seja bem-vindo, Denile. A hora que eu tava de óculos, que agora eu não enxergo nada. Por isso que ele tem que ficar aqui. Bota o óculos, tira o óculos e tá tudo certo, faz parte, né? Então, vamos lá.
E para a gente poder começar, então, nós vamos iniciar falando como nós podemos ser líderes incríveis, né? E para isso, Paco, você tem alguma história para contar para a gente? Então, tem uma história verdadeira, pautada na realidade, que é o seguinte. Uma grande revista internacional, ela pegou o seu jornalista, lá o melhor, e falou, olha, eu quero que você conviva 2 dias, um com cada líder incrível. Esses 2 foram mapeados e eles são líderes incríveis. Então você vai lá, vai passar o dia com um, o outro com o outro no outro dia, e depois você vai trazer esse conteúdo para nós, beleza? Tá bom. É o job dele, é o trabalho dele, ele foi. Chegou na casa do primeiro líder incrível, o líder estava lá na academia, trabalhando o seu corpo, modelando. Assim que terminou, ele foi lá tomar um café, chamou ele para tomar um café, e os 2 tomaram café e conversaram. Assim que terminou o café, esse líder incrível, com uma conversa muito bacana, ele... Mostrando muito conhecimento. Ele foi para o helicóptero dele, ele mesmo pilotou o helicóptero dele até o escritório. Ao chegar no escritório, tinha uma reunião complexa, difícil de fechar, com estrangeiros. Ele ali conseguiu articular e, com um posicionamento incrível, fechou aquele negócio grande. Aí eles foram almoçar, retornaram, tiveram uma outra reunião com mais estrangeiros. Ele falou em 4 línguas ali. Então foi um dia assim, onde esse líder incrível ele pôde mostrar o quão incrível ele é para o jornalista. No outro dia, o jornalista foi no segundo líder incrível indicado pela revista. E aí ele chegou para conversar com esse outro líder, ele estava na sala aguardando. Quando ele chegou, ele perguntou o nome e ali já perguntou a ele dizendo o seguinte: me conte um pouco da sua história. Eu quero saber como é que você chama, como é que chama a sua esposa, como é que se chama o seu filho. Eu quero conhecer a sua realidade. E aí ele ficou ali 1 hora contando a história dele. Logo em seguida ele chamou para tomar um café. O que você gosta de comer no café? E aí eles tomaram um belo café. E nessa conversa de conhecer o outro, ele entendeu que ele adora automóveis. E ele falou, olha, eu tenho uma coleção de carros antigos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá agora e você vai escolher qual carro você gostaria de pilotar. Qual é o seu sonho desses carros que eu tenho? Olha aí. E aí ele foi pilotando esse automóvel antigo, bem cuidado, zelado, novinho. Passaram um dia incrível. Esse líder também se posicionando excepcionalmente nas reuniões. Mas assim que ele chegou na empresa, ele falou, olha, eu quero te apresentar essa equipe aqui. Já foi contando a história do jornalista, quem ele chamava, o nome do filho, da esposa. E assim foi mostrando um pouco desse jornalista para a equipe, e ele se misturando ali nessa realidade do líder. Na hora do almoço ele perguntou qual o tipo de comida e o restaurante que você gostaria de ir, e aí ele escolheu o restaurante, eles foram, comeram a comida que o jornalista gostava, retornaram, e ele sempre colocou ele dentro dos contextos daquele dia, das reuniões, maneiras que no terceiro dia, quando ele retornou para a revista, o CEO dele perguntou, e aí, me conte a história. Ele falou, patrão, o primeiro líder é um cara incrível, um cara excepcional. Eu nunca conheci um líder tão incrível quanto ele. Cuida do corpo, da alimentação, é um cara que se posiciona muito bem. E o segundo líder, me fala do segundo. O segundo líder foi o líder que me fez ser a pessoa mais incrível que eu podia ser. Uau! Então, esse resultado desse segundo líder, que se preocupou com a história dele, o nome do filho, conte a sua história, quero saber quem você é, introduziu ele na realidade dele, pilotou o carro, fez com que o jornalista se sentisse o homem mais incrível de toda a história da vida dele. E aí a gente fica pensando, né? Como sermos líderes incríveis? E geralmente, principalmente eu sei que muitos estão aqui, nos acompanham, e não só a nós, mas várias outras pessoas, buscando conhecimento, buscando formas de você realmente ter um melhor resultado, ter uma melhor performance, ter um trabalho que seja reconhecido. Agora, quando eu estou fazendo as coisas para eu ser melhor e eu me mostrar para as pessoas como uma pessoa melhor, aonde está o meu foco? É isso que eu quero que vocês reflitam. Aonde está o foco? O foco dessa pessoa estava totalmente nela. Sendo que ali era muito mais ego
do que necessariamente uma pessoa que estava voltada para o ambiente onde ela estava. Sim. Contagia, e hoje isso é muito comum. Mas o que eu quero que vocês percebam é que líderes incríveis são aqueles que sabem tirar o melhor das pessoas e fazê-las se sentirem verdadeiramente pessoas incríveis. Pessoas que podem, que têm capacidade de realizar. Ou seja, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Esse é o grande desafio do líder, né? Por isso que nós, quando vamos liderar o outro, não é simplesmente eu pegar e mostrar para todo mundo o que eu faço de melhor. Não. É mostrar para as pessoas e fazer ela acreditar na capacidade dela. Esse é o nosso grande desafio. O quanto você tem focado a gestão do seu time, você tem liderado o seu time, buscando fazer o time acreditar que ele é especial e que ele consegue fazer, que ele é uma pessoa incrível, porque todos nós somos incríveis. Todos vocês são incríveis. E esse é o grande resultado, porque a gente desenvolve o time como um todo. Você tem alguma história para contar? Então, eu estava recentemente, a semana passada, negociando com um cliente para poder fazer uma palestra. E eu tive uma grata surpresa, porque eu cheguei para fazer, era uma reunião online para a gente poder alinhar a palestra, e nessa reunião eu encontrei um cliente que recentemente eu tinha trabalhado com ele no grupo Jaime Câmara, o Júlio, né? E aí eu cheguei, achei aquela pessoa um pouco conhecida, e teve até um momento que ele brincou comigo, tá lembrando de mim, não? Eu falei, olha, eu vou arriscar, não sei, fiquei com medo de arriscar, mas você me é familiar. E aí ele falou, olha, Júlio, que trabalhava no Jaime Câmara, ele era diretor comercial, né? E aí o Júlio estava, qual foi a minha surpresa, como superintendente da Cicobi Central, né? Então, nesse momento, né, nós estávamos nos reunindo e conversando sobre a palestra, o que queríamos fazer. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos que marcar um momento de revisar a palestra. Eu vou fazer a palestra para a Cicobi no dia 20 de julho agora, inclusive acompanhe nas minhas redes sociais que a gente vai colocar. Então eu vou fazer a palestra para eles. E aí teve um momento em que a gente combinou de fazer um checkpoint. Eu vou montar a palestra, eu vou fazer uma reunião com o time, com eles novamente, as mesmas pessoas da reunião, para checar como é que tá, alinhar os pontos, e em seguida nós iríamos fazer a avaliação, né? Fazer a palestra mesmo. E aí o que aconteceu? Todo mundo combinando lá, e aí o Júlio pega a palavra e diz simplesmente o seguinte, chama um dos gerentes, que é um dos gerentes comerciais, e fala, fulano, você pode conduzir para nós, então, essa revisão? Tenho certeza que você vai conseguir fazer esse alinhamento com a Magda, eu conheço muito o trabalho dela e tenho certeza que você vai conseguir. Nesse momento, o olho do gerente brilhou. O que ele se sentiu? Incrível, né? Ele se sentiu uma pessoa aonde o seu líder confiou. Então, nesse momento, né, a minha admiração pelo Júlio, né, ela aumentou mais ainda, né, por ver a postura dele de liderança ao conduzir o seu time. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a liderança, ela se aprende com o outro, né? Então, a gente quer técnicas, quer ferramentas. Olha, eu quero uma coisa tal para poder eu ser um líder e eu ter um grande resultado. Liderança fala de nós. A liderança tem a ver com nós conduzimos esse trabalho, tá? E a liderança, eu sempre gosto de dizer que ela é artesanal. Por que artesanal? Porque ela é construída a cada pessoa. Não tem como ter uma regra, vou agora colocar todo mundo num quadradinho e encaixar, vou sempre agir desta maneira. Vou sempre agir como o Júlio, que a Magda falou, vou sempre agir como aquele cara da história que o Paco contou. Não necessariamente. A liderança é artesanal, depende da pessoa, depende do ambiente, depende do sistema aonde você está envolvido e encaixado. Então, a gente não compra pronta, ela constrói. Ela é vivida e compartilhada com as pessoas. E Magda, ainda hoje existem líderes que estão cercados por pessoas que não têm nada a dizer porque ele simplesmente não escuta. E a consequência é que ninguém fala nada. Porque exatamente. Ele sabe tudo, ele entende tudo, ele sequer tem uma troca, uma escuta com a equipe. Então fica aí a dica. Se você está em reuniões, você está fazendo uma reunião e a sua equipe, todas as vezes que você termina, e aí pessoal, ninguém fala nada,
ninguém responde nada, ninguém retruca nada, ninguém coloca uma outra opção. Líderes que não escutam estão cercados por pessoas que não têm nada a dizer. E eles cada vez menos vão participar. Já aconteceu com você, de você participar de uma reunião, pessoal, tudo calado. E aí, pessoal, isso mesmo? Pá. A hora que você sai, os corredores, eles estão lá conversando com o outro. Escuta, e aí, o que você vai fazer? Como é que você faz isso? Pois é. Ou seja, ele não falou na hora. Ele não se sentiu parte, né? Então, isso não adianta. Então, nosso papel enquanto líderes é sempre trazer as pessoas. Lembra da história que o Paco contou? Né? Ele conheceu a pessoa, ele traz a realidade daquela pessoa e valoriza a todo momento e utiliza o melhor dela em tudo o que ela faz. Então, esse é sempre o nosso desafio, ok? E aí, eu me pergunto, né? Vamos ver dentro do nosso roteiro, né? Até que ponto nós estamos preparados para poder lidar e trabalhar com uma nova equipe? Será que esse é um desafio, Pato? O que você acha? Eu acho que sim, e tanto com uma nova equipe ou com uma equipe que já existe e que você quer se reposicionar como líder. Boa. Também, né? Da mesma maneira. Vamos supor que eu posso estar com a mesma equipe, eu quero um novo posicionamento. Ou pode ser que eu fui promovido e eu tenho uma equipe diferente. Pode ser que eu esteja numa outra empresa e aí eu tenho que começar com uma nova equipe. Então, como será que a gente começa com uma nova equipe? Acho que o primeiro passo é a confiança. A gente poderia falar aqui várias horas, vários dias sobre o aspecto de confiança e nós vamos fazer isso na mentoria mais adiante. Mas para vocês terem uma noção, confiança significa tempo, dinheiro e resultados. Tem um exemplo que está aí no YouTube, o Warren Buffett, um dos caras mais ricos do planeta, comprou uma empresa de milhões em apenas 20, 30 minutos. E perguntaram para ele, escuta, o que é isso? Como é que você fez essa compra por esse período? A gente gasta 1, 2 anos com as auditorias, as contabilidades americanas, os auditores são muito firmes nos pontos. Ele falou, é simples, eu confio no CEO, eu confio na empresa. Então, confiança significa dinheiro. Tem um outro exemplo também de uma empresa, são exemplos reais de uma empresa de telecomunicações grande aqui no Brasil, que foi fazer um contrato de intra-redes com uma outra empresa de telecomunicações menor. E esse contrato tinha 27 assinaturas e demorou 2 anos. 2 anos. E essa história veio pelo superintendente da época. E ele diz o seguinte, é simples, não tem confiança. Por não ter métodos assertivos e por falta de confiança, necessita ter um monte de assinatura e gasta-se um monte de tempo, porque cada assessoria de diretoria vai ter que estudar sobre o projeto. Então, confiança, seja em uma conversa, em uma tarefa ou em algo mais complexo, é a base para se estabelecer. Esse é o primeiro passo. Isso. E aí eu tenho um segredo para contar para vocês. Será que eu conto? Conta? Claro. Muita gente não sabe, mas confiança é uma habilidade. Como assim? Confiança é algo que pode e deve ser desenvolvido. Olha só. Né? Então, confiança é treinável. Né? Nós temos como default, né? Nós temos como padrão, né? Como jeitão de ser nosso, geralmente sermos desconfiados. Sim. Quanto menos a gente confia, mais controle, mais custo, mais pessoas eu preciso. Né? Então sempre a gente diz em gestão de processos que quanto menos eu confio no processo, mais verificações, pontos de controle, indicadores eu preciso ter. Quanto mais eu confio, quanto mais estável é esse processo, eu posso deixar, e não quer dizer que eu não vou deixar de acompanhar, mas eu vou estabelecer os pontos que são necessários. Então, quando eu vou confiar nas pessoas, qual é o grande receio, né? Qual é o grande problema? É uma palavrinha de 4 letras, medo. Não é isso, Paulo? Medo. Né? Muito medo. E aí, qual é o medo que a gente tem? Principalmente porque lembra que a gente está falando de uma equipe nova, né? O que eu quero que vocês percebam é que quando tem uma equipe nova, existe o medo dos dois lados. A equipe tem medo do líder. E o líder tem medo daquelas pessoas. Será que eu vou conseguir me dar bem com elas? Será que eu posso confiar? Será que as pessoas não vão me puxar a perna? Hã?
Tem método para isso e você deve confiar. Mesmo se o outro te enganar, existem métodos para isso, onde você pode confiar, o outro deve confiar e essa relação pode ser restabelecida. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Existem ferramentas. Por quê? Porque é desenvolvido. Nós vamos trabalhar isso na nossa mentoria. A gente está montando um trabalho bem gostoso, Incrível. bem bacana. Tem muitas pessoas em contato com a gente. Sim. E tá super top. A gente está amando fazer. E aí? E aí, quando nós vamos fazer essa questão de desenvolver a confiança, eu quero dar uma dica chave hoje para que vocês saiam dessa live já iniciando melhor o teu trabalho. E será que eu dou essa dica? Sim, Magda, dá essa dica. Então, olha só. Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço para confiar? Quero que vocês peguem papel e caneta para você poder não esquecer o que eu vou dizer agora, tá? Então, como é que eu faço para confiar? É da seguinte maneira. Você tem que confiar. E é bem isso mesmo. É bem isso. Né? E aí vocês podem perguntar, mas pera lá, é só isso? É confiar? Sim! E aí o que eu quero mostrar para vocês? Raciocinem aqui junto comigo. Olha só. Quando você entra numa equipe nova, sei lá, tá com um time que você ainda não conhece, você tem receio de confiar. O que eu preciso? A primeira coisa para eu começar e criar a confiança é conhecer o seu time. Então esse é o passo 1. Conheça as pessoas que fazem parte do time, conheça as habilidades, conheça quem faz o quê, conheça os processos. Ah, mas eu já conheço, eu sou experiente, eu sou diretor, fui diretor na outra empresa de marketing, agora estou entrando em marketing aqui, é tudo a mesma coisa. Na verdade, você conhece, mas os processos, o sistema, as pessoas que estão, o jeito de fazer as etapas, muitas vezes variam de uma empresa para outra. Então, por isso que nós precisamos, quando entrou uma nova equipe, eu tenho que primeiro conhecer as pessoas e conhecer os processos. Como eu vou fazer isso? Junto com as pessoas. Faz um one-on-one, acompanhe um por um, marque, faça uma agenda, repasse um por um. Aí você já vai ter uma noção. Quando você precisar delegar algo ou confiar em alguma questão que eles te passaram e que você de repente tem dúvida, o que tem que fazer? Confiar, tá? Mas Magda, e se der errado? Preste atenção, eu não estou dizendo que você vai pegar algo que tem um custo muito alto, algo que tem um risco muito grande e você simplesmente entregar na mão de uma pessoa que você não conhece. De jeito nenhum. Nós temos que saber, por isso, o conhecimento anterior, quem são essas pessoas, o que elas podem, o que elas não podem, como é. E principalmente, dependendo do risco, eu vou delegar, mas eu vou acompanhar mais. Eu vou talvez até fazer junto, né? Até eu sentir que as coisas estão encaminhando bem, tá? Então, é muito importante eu entender isso. E aí, olhem bem aqui comigo, acompanhem só. Quando eu confio, né, e eu não confio, quais são as respostas que eu tenho? Vou começar com não confio. Quando eu não confio em alguém para ele fazer algo, para quem que sobra o trabalho? Para nós mesmos. Fica para mim. Então, se eu não confiei, sou eu que vou ter que fazer, né? E aí pronto, né? Não vai ter jeito. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você veja. Quando você não confia, você só tem uma resposta. Qual é a resposta? Não dá certo, né? Tá. E quando você confia, você passa a ter duas respostas. Quais são as duas respostas? Pode dar certo ou não. Ou não, né? Se deu certo, excelente. Você conheceu a capacidade dessa pessoa, você conheceu esse trabalho, fantástico. Agora, se não deu certo, você tem uma grande oportunidade de corrigir, de você treinar, de você desenvolver aquela pessoa, porque você acabou de encontrar algo que ela não tem domínio. E com isso você vai desenvolvendo a sua equipe e na próxima vez, com certeza, essa pessoa vai ter um desempenho melhor. Ou seja, eu consigo fazer algo a partir do momento em que eu confio, porque eu tenho o feedback. Eu sei se o que eu fiz deu certo ou não deu certo. A partir daí, eu consigo crescer, a partir daí eu consigo fazer mais, eu consigo fazer melhor. Esse é o nosso grande desafio. Então, experimente, confie. Magda, e honrar compromisso? É uma coisa interessante para o líder? Ele deve honrar? É fundamental. Por quê? Porque a nossa palavra é muito importante. Nós somos exemplos. Vamos lá. Marcamos, você começou com a sua equipe.
E marcou com a equipe, uma equipe nova, você marcou uma reunião que é para começar às 14 horas. E aí você chega às 14h30. O que vai acontecer na próxima, Paco? As pessoas não vão acreditar que a reunião vai começar no horário. E aí vão chegar? Um pouco mais tarde. Né? Aí vão perguntar se realmente é importante. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que você faz fala mais de você do que do outro. Então, o que você tem falado sobre você a partir das suas atitudes? E preste atenção, se você entrou numa equipe nova, sinto te dizer, eles estão te olhando e te avaliando, ó. O tempo todo. Desde o fiozinho de cabelo até o dedão do pé. O americano fala muito sobre o walk the talk, né? Que é a questão de congruência. E isso é um outro nível que fala mais profundo ainda sobre o comportamento do líder. Porque, como a Magda disse, falar é fácil, é só falar. Qualquer um pode falar qualquer coisa. É só falar. Isso. Mas e o agir, e o exemplo, e o dia a dia? Isso aí. Isso tem um poder incomensurável. Então eu vou dar algumas dicas agora de verdade, se vocês quiserem pegar uma caneta, eu acho que é bacana. Depois você vê o vídeo também, você pode pegar aí para você. Que é o seguinte, como trabalhar, quais são os pontos principais para a gente poder trabalhar com uma equipe nova, né? Dica número 1, já falei, conheça você, conheça a empresa. Primeiro, conheça você, lembra da autoliderança, conheça a empresa e a sua equipe. Né? Então, precisa focar na autoliderança e conhecer o ambiente, né? Em seguida, não tome decisões se você ainda não tem todas as informações. E o que você vai fazer se tem que tomar alguma decisão? Pergunte, explore, não tenha receio de perguntar. É muito comum as pessoas terem receio. Porque se eu perguntar vão achar que eu não sei nada. Faça perguntas de investigação, de exploração mesmo. Como é isso aqui na empresa de vocês? Me explique, eu preciso entender melhor. E as pessoas gostam de ensinar. E seja você. Existe um grande poder também na vulnerabilidade. Seja você. É isso aí. Não importe. É isso aí, tá? Então, pergunte, escute, compartilhe, peça opinião, peça orientação. Pessoal, vem cá, você que tem mais tempo de casa, me disseram que você é mega nisso daqui. Você já fez uma segunda parte que a gente precisa, que é um terceiro passo, que é valorizar as pessoas, né? E praticar a transparência. Seja claro, seja transparente para as pessoas, né? Mostre o que você está pensando, né? Agora não, faça o cara de mistério. Eu sou aquela pessoa fechada, olha por cima. As pessoas estão olhando você. Qual é a mensagem que você está transferindo com o seu corpo, né? Então, aproxime. Então, uma outra dica, quando eu falei não tome decisões se ainda não possui todas as informações, eu já recebi muitos coaches, não sei se já aconteceu isso com vocês, que me disse o seguinte, ele foi contratado para poder fazer uma reestruturação da empresa. E ele tem simplesmente 2 meses para poder passar a lista de quem vai ser demitido. Né? E aí a pessoa já fica desesperada. Né? Gente, preste atenção no que é isso. Você tem que tomar uma decisão em 2 meses, você não conhece a estrutura da empresa, você não conhece o sistema, né? Então, receba, ok, só diga o seguinte, vamos conversar, eu vou fazer a minha avaliação, não prometa para o seu líder que você vai decidir em 2 meses. Lembre-se da congruência. Exatamente, e diga, olha, vou avaliar e eu gostaria de verificar o que é necessário e aí nós vamos tomar as decisões em conjunto. Perfeito. Combinado? Combinado. Agora, se você entra na onda, a pessoa fala, sai com o listão, né? Pode ter certeza que a partir daí, o seu apelido dentro da empresa, qual que vai ser, meu amor? Tesoura, jacaré, né? Quantos jacarés vocês não conhecem por aí? E o grande fator do líder é trazer resultado, bater as metas. Dificilmente ele vai conseguir com essa postura. Até porque o grande líder, o CEO, o dono, se ele soubesse, ele faria. Exatamente. Mas ele não sabe, aí ele te contrata. E aí você tem que dar uma resposta daquilo que você acredita, não da pressão que ele vai te dar. Porque se ele soubesse, eu falo mais uma vez, ele teria feito. E você tem que fazer aquilo que está coerente com o que você acredita, né? Então, confie também em você, né? E, então,
Primeira dica para grupo novo: conheça você, a empresa, a equipe, né? Não tome decisões se você ainda não tem todas as informações. Veja que a gente estruturou bem bacana aqui para vocês, por isso que eu estou repetindo, tá? Valorize e pratique a transparência. Faça one-on-one no mínimo mensalmente. O que é o one-on-one? É aquela conversa 1 a 1, né? Coloque na sua agenda. Preste atenção. Um dia eu quero fazer uma live para vocês sobre um tema muito bacana dentro de liderança, que é o pipeline da liderança. Você conhece sobre o pipeline? Se você acha interessante isso, depois você me conta, tá? Quem quiser, depois me fala para poder eu ver se esse assunto é legal, né? Ó, a Carla tá dizendo, já passei por isso e é desafiador. Muitas vezes, quem pede para você desligar não estão no dia a dia e dentro do departamento dos processos. E acabam que as pessoas boas são cortadas injustamente. Perfeito. Perfeito. É muito difícil. Né? E eles acham que sabem o que está acontecendo, por isso eles querem que você saia com a lista. E às vezes, se você trabalhar com a equipe, talvez você possa dar uma guinada e nós não vamos tirar pessoas. Nós vamos gerar resultado, como o Paco falou. Não é isso? Isso aí. Né? Então, esse é importante. E o outro ponto para poder trabalhar com equipe nova é reconheça um ótimo trabalho. Então, quando você vê que as pessoas fizeram um bom trabalho, diga para eles, ótimo, isso é o quê? É o feedback que eles estão esperando. Eles estão morrendo de medo de você. Eles não sabem o que você gosta, o que você aprova, o que você não aprova. Quanto mais feedback você der, por isso, one-on-one e esse reconhecimento. Isso vai fazer diferença. Lembra que tem medo dos dois lados. Você tem medo porque você chegou agora, né? E você tem medo de quê? De perder o teu emprego, de não dar certo. O funcionário também tem medo de perder o emprego porque você pode mandar ele embora, você pode não gostar dele. E você tem medo de não ser reconhecido pela equipe como líder, de não ser reconhecido dentro do seu papel, da responsabilidade que te foi dada. O funcionário também tem medo de não ser reconhecido dentro do seu trabalho, dentro da sua capacidade. E esse é o grande ponto que a gente precisa trabalhar com eles. E Magda, por que alguns líderes, donos de empresas, eles dizem que, puxa Magda, por que a minha empresa não consegue entregar o trabalho que eu peço? Por que será? Aí, então, é o próximo item, né? Por que é que as pessoas não conseguem entregar o trabalho delas? Ó, eu quero que vocês me falem aí, o que vocês acham? Vai colocando aí nos comentários, por que vocês acham que as pessoas não conseguem entregar o seu trabalho? Eu vou colocar alguns aqui, eu quero ver a contribuição e a experiência de vocês, se bate comigo. Primeira coisa que sempre eu gosto de avaliar é o seguinte, tem vários fatores, eu não vou conseguir fechar todos, eu vou colocar alguns, até talvez a gente colocando alguns aqui, talvez vocês se lembrem de outros, né? Então, por que as pessoas não conseguem entregar? Muitas vezes você tem uma equipe, você repassa a atividade e elas não entregam. Primeira coisa, pode ser que talvez as pessoas não tenham perfil para o trabalho. Faz sentido, Paco? Faz. Eu tenho um exemplo de uma... A Ambev comprou uma máquina gigantesca, custou alguns milhões e trouxe um avião, um cara que é um avião, né, do ponto de vista de execução, para trabalhar nessa máquina. 3 meses não deu certo. Ele precipitava, acionava controles que não deveriam, ele tinha um aceleramento interno e ele transferia isso para o equipamento e não deu certo. Embora o cara seja um cara excepcional, mas não deu certo. E aí eles foram pesquisar. E aí a área de gestão de pessoas passou um perfil e eles contrataram um cara tranquilo, sereno, conversa baixo, analista, um cara que você até acha que o raciocínio é lento, mas esse cara foi um casamento alquímico com essa máquina de milhões. E esse cara ficou muitos anos e deu muito certo na operação. É um erro, é um acerto, o conhecimento é técnico. Então, o alinhamento do perfil, ele tem muito a ver com as questões de sucesso ou não da equipe. É isso aí, tá? A Laura tá colocando ali falta de planejamento. Concordo plenamente também. Perfeito. É um fator sim, Laura, falta de planejamento. Muitas vezes a gente não planejou direito a atividade e as pessoas não conseguem entregar. Não é devido a ela, é muitas vezes devido a essa falta de planejamento, né? Então, no que o Paco colocou é muito importante a questão do perfil, né, das pessoas. Esse exemplo que ele deu, o cara era um executor. Só que o perfil que era necessário, que daria melhor performance para aquela máquina, é um perfil mais cuidadoso, detalhista, mais uma pessoa que seria mais analista. Então, nós precisamos
entender esse perfil. E olha, lembra que eu falei, nós falamos inclusive na live anterior, qual é o seu perfil, né? E não quer dizer que eu não posso desenvolver. Perfeito. Não quer dizer que esse cara, executor, não pudesse, né, fazer a performance melhor dentro da máquina. Depende. Se isso for importante para ele, se ele quiser desenvolver. Inclusive, eu tenho vários casos de coaches meus. Alguns que eram muito planejadores, muito analistas e que de repente precisavam ser executores. E que conseguiram equilibrar. Não deixaram de ser planejadores e analistas, mas começaram a experimentar. Em alguns momentos, falar, se posicionar mais firme com a equipe, né? Mas qual que é uma coisa bacana? Sem perder sua essência. Sim. Né? Porque nós não queremos simplesmente modelar as pessoas para elas, né, novamente caírem no que a gente falou na última live, que é a síndrome do impostor. Né? Sendo ele. Fala de mais um fator aí. Olha, tem pessoas que também não concordam com o trabalho que fazem e não falam. Não concordam e não falam. Né? Fica calado. Né? Fala para o colega, né? Faz com má vontade, faz no seu mediano, né? Porque preste atenção, quando a gente gosta, quando a gente entende, quando a gente sabe o que tem que ser feito, a gente faz o melhor, a gente fala disso o tempo todo, fala com os colegas, a gente compartilha, isso contagia, né? Agora, quando ela não concorda e de repente falar, vale a pena falar com esse cara não perder tempo não, né? Esse cara não escuta, né? Então, eu preciso saber se as pessoas concordam com o trabalho, o que elas entendem por aquele trabalho. Eu só vou saber se eu fizer esse one-on-one, se eu estiver junto com as pessoas. Né? E pasme, todos esses problemas aqui são do líder. Então o problema, se você é líder, o problema é seu. Nós vamos ajudar a inverter isso aqui em uma cadeia de valores, mas que a responsabilidade é do líder, Tem outro fator muito interessante também, que as pessoas dizem que o erro de comunicação é muito grave nas empresas, é muito grande. E às vezes o seu liderado não entende. E ele tem vergonha, né, Magda? Ele fica, é o famoso Só que ele não está entendendo. Se você não perguntar, escuta, você está entendendo puxar a língua dele. O que eu estou falando? Repete para mim para ver se eu falei certo. Se você não extrair isso dele, porque existem liderados que saem da reunião e falam, Magda, o que ele falou? O que você entendeu que ele falou? Porque eu não entendi. Eu também não entendi, não. Então vamos ver, a gente pega o e-mail, o próximo e-mail que vem, para ver a gente adivinhar o que é. Ou então é o seguinte, eu sou amiga da assessora dele, aí eu vou lá e pergunto e depois eu volto. Porque às vezes o liderado tem vergonha de perguntar para o líder, mas é importante. Patrão, eu não entendi não. Você pode repetir? Patrão, esse ponto aqui não tá legal não. Ô líder, vamos lá. É isso aí. Deixa eu ver se eu entendi certo. Entendi isso. É isso mesmo? Então aí. é importante ter essa comunicação afinada para que tenha um resultado legal, bacana e a meta atingida. É isso aí. E um outro problema que pode acontecer é as pessoas não se identificarem, ela não entrega o trabalho dela, lembra que nós estamos falando disso, ela não entrega o trabalho dela porque ela não se identifica com os valores da empresa ou com o tipo de trabalho. Isso é sério. E isso, hoje, a gente tem trabalhado isso como cultura organizacional. Então, a cultura, né, da empresa é a soma dos valores das pessoas que trabalham lá e toda a história que ela traz e todo o sistema. Se as pessoas não se identificam com os valores da empresa, com o propósito dela, não tem conexão, ela vai fazer um trabalho mediano. Não tem jeito dela fazer um bom trabalho. Então, sabe por quê, Magda? Porque ela tem que passar por cima dela mesma. Exatamente. E isso chega uma hora que não se sustenta mais. É isso aí. Tá? E um outro fator é quando as pessoas não se identificam com o líder. Não é isso, Paco? Isso dói, né? Porque não admirar um líder é algo que faz com que você fique isolado. Você fica isolado, você se torna isolado de seu líder e aí você não tem como repassar isso para sua equipe. É muito difícil de sustentar. Vamos pensar ao contrário, quando você admira seu líder, quando você se conecta com os valores, com o propósito, com a missão, quando você enxerga a congruência, essa empresa sobe de pé. É isso aí. Ela cresce de pé e isso é fantástico. Os gráficos são os unicórnios que estão aí, né? É isso aí. Então, e isso aí cria uma muito cultura bacana. maravilhosa. Uma cultura. Né? Onde as pessoas sentem-se valorizadas. Elas sentem que o que elas acham importante é também o que a empresa acha importante. Então, esses são fatores. Agora, preste bem atenção. O Paco falou, olha, isso tudo tem a ver com você. A nossa reflexão para vocês é,
ó, primeiro tem a ver com você, né? Aí eu preciso fazer a avaliação e ver o quanto cabe a mim, né? Como dizia, né, aqui parafraseando o nosso Chico Buarque, né? Qual que é a parte que te cabe nesse latifúndio, né? O que é exatamente que cabe a você? Então, eu posso e eu tenho grande domínio e comando sobre mim. Então, se eu percebo aonde é que eu estou pecando, eu consigo desenvolver melhor. E tem chaves para isso, porque se você não conseguir fazer isso nessa organização, acreditem, existem milhares de empresas, organizações, ou até mesmo do empreender, para que você utilize esse espaço que você acredite. É isso e aí. o resultado ele vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer. É isso aí. Agora, Paco, gente, eu vou falar de uma pergunta que o pessoal me faz e que eu acho o máximo, né? A pergunta é o seguinte: Magda, eu tenho um monte de gente lá comigo. Por que eles não fazem o que eu mando? Essa é boa. Isso é ótimo. Então, a gente escuta muito. A gente escuta demais, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que assim, quando você perceber isso, você sentir, olha, as pessoas, eu passo alguma coisa e as pessoas não fazem. Primeira coisa, o seu papel é sim dar comando, né? Você vai dar diretrizes, você vai dizer metas, você vai dizer o que vai ser feito, mas a grande sacada, se as pessoas não fazem o que você manda, é talvez você rever a sua comunicação. E na comunicação, 2 fatores que eu gostaria que você pensasse. A forma como você está se comunicando, ou seja, você está passando isso como uma imposição. Você tem que fazer isso, você deve fazer isso, ó, faz isso, faz aquilo. Não usa, por exemplo, as palavrinhas mágicas, né? Gente, lembra da Eliana, né? Eu que sou mãezona, né? Da época da Eliana, tinha a musiquinha das palavrinhas mágicas, né? 5 palavrinhas mágicas, palavras mágicas são assim. Bom dia, por favor, com licença, me desculpe. Então, a gente muitas vezes tem que fazer isso. Olha lá, chegou o pessoal, bom dia, né? Oh, me desculpe, né? Com licença, obrigada. Quando a pessoa, você fala para ela essas palavras, olha, por favor, você poderia ver isso? Uma vez um líder, ele comentou comigo, gente, isso é sério. Ele virou para mim e falou assim: eu vi um cara uma vez pedindo por favor para o funcionário, para o chefe dele, né? Lá o funcionário dele fazer alguma coisa. Ele é chefe, ele tem que mandar. Por que ele tem que pedir por favor? Oi, né? Então, a forma, né, como a gente faz, né? Então, isso faz total diferença. Faz com o outro como você gostaria que fizesse com você, é simples. Fechou. É simples. Né? E o outro ponto é o conteúdo da comunicação. Então, as pessoas se engajam somente, olha os 2 pontos que eu vou passar para você. As pessoas se engajam somente naquilo que ela considerar que tem, que ela entende a importância e se aquilo for gerar resultado. Guardem essas palavras, né? Importância e resultado. Se eu não vejo que aquilo é importante, né? Para que eu vou fazer? Né? E às vezes, se eu vejo que é tão importante, não sei se já aconteceu com vocês, você tem um trabalho que é muito básico, mas a pessoa não só faz, mas chama outros para ajudar porque está atrasado, porque isso é muito importante, né? E às vezes é embalar uma correspondência, às vezes é algo que vai ser enviado para o cliente, né? Então, Eliana Diniz, minha linda, que gostoso ver você, saudade, né? Muito bom ter você aqui. Então, nós precisamos estar focados nesses 2 pontos da comunicação, a forma e o conteúdo, né? E o que mais nós podemos pensar? Por que as pessoas não gostam de serem mandadas, Paco? Olha, tem história de vida, né? Tem história de criança, de bebê, não sobe, desce. Tem história de voo, tem história para quem serviu exército. Né? Existem várias histórias, mas no fundo é porque a gente não gosta daquilo que machuca a gente, né? É isso aí. E tem coisas que não são necessárias, inclusive na área executiva. Pelo contrário, você precisa de muita inteligência, sobretudo emocional, para você lidar com executivos, com corpo diretivo, com as pessoas que trabalham com você, com colaboradores, com a pessoa que varre a empresa, que serve o café. Não há diferenças, né? Então é muito importante essa comunicação assertiva, essa empresa humana, porque o que é a empresa
sem o quadro de colaboradores? Não é nada. São aí. eles que fazem, né? É isso aí. O André está até comentando aqui. Até máquina tem que comandar direito. Senão, ela não obedece. Se você não der um comando correto, com as palavras corretas e tal, ela não vai fazer. Perfeito, André. Por que gente não? Né? Perfeito. Então, nós não. A gente tem que só mandar. Né? Então, muita gente queria só entrar e mandar as coisas para poder todo mundo fazer. E não é por aí. As pessoas não gostam de serem mandadas. Elas gostam de participar, elas gostam de serem desafiadas, elas gostam de estar juntos, elas gostam de contribuir. E elas gostam de ver que aquilo é importante. Né? E é isso aí, Marcela. Líder não manda, líder inspira. E se sua equipe tem medo de você, você precisa rever sua forma. Tem alguma coisa errada. É isso aí. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Né? E quantos líderes a gente tem visto que humilham, né? Simplesmente humilham. É assim. E olha que lindo isso, gente. Um líder corrige sem ofender. Por que na hora de eu corrigir eu tenho que falar: oh, você fez errado, você não tá... Uai, peraí. Ele né? tá te servindo. Não é assim. Sim. Né? Então, nós precisamos ter um olhar diferente. Né? A Eliana está dizendo aqui como é grande o meu amor por você. Uau, você trouxe as cores para a fábrica de tintas, somos gratos eternamente. Foi um trabalho maravilhoso. Eu fui fazer esse trabalho com a Eliana há um tempo atrás e eu cheguei na empresa, era para fazer uma certificação ISO 9001. Né? E aí nós chegamos lá, quando eu cheguei as pessoas tinham medo de ISO 9001, as pessoas, os engenheiros anteriores falaram que a ISO 9001 era para poder descer goela abaixo, que era a ordem, e olha, eu não acredito nisso, quem trabalhou comigo com ISO 9001 sabe que não é assim, né? Na verdade, uma norma, ela nos ajuda, uma norma nada mais é do que um processo. Eu sempre falei que para mim, qual é a definição que eu mais gosto de norma? Norma é uma solução escrita para um problema que se repete. É nada mais do que combinar, né? Como nós podemos fazer as coisas serem melhor. Vamos combinar? Né? Vamos combinar? Vamos combinar. Né? Ó, Neto tá mandando ali para você, ó. Neto Alcélio. Grande Paco, sempre transmitindo conhecimento, é isso grande aí. Alcélio, grande abraço, irmão. Eu vi o aí. Adriano Bom também passando quando estava de óculos, um grande abraço. Eu não consigo enxergar todos, mas vamos que vamos. Muito bem, né? E o que é que a gente faz quando o desempenho das pessoas está ruim, né? Então, a gente queria passar um pouco assim de visão sistêmica para vocês, né? Aonde vocês pudessem enxergar que um grupo de pessoas, né, o que ele é? Ele nada mais é do que um grupo de pessoas interdependentes que têm o mesmo foco ou uma identidade em comum. E o que acontece? Cada sistema, por mais que a gente tenha N sistemas que falam um com o outro, tem uma identidade própria. Então, não adianta a gente simplesmente achar que aquela fórmula que funcionou aqui, ela vai acontecer e dar certo em todo lugar, né? Então, se o desempenho das pessoas está ruim, eu tenho que olhar como que está o lado emocional delas, como que está a convivência dela com as outras pessoas e como é que está o sistema de relacionamento entre elas. Às vezes nós temos líderes em determinadas áreas ou determinadas pessoas, líderes informais, né, que estão influenciando de forma negativa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a abertura para entender como um todo, uma visão sistêmica. A partir daí, eu ver o quanto as pessoas estão valorizando o que elas fazem, o que é importante para elas, o que é que eu preciso modificar, tá? E aí vem uma pergunta que o pessoal faz muito pra gente, né? E qual é o momento de demitir? Porque é o mais fácil, né? Vamos demitir. E aí, e se for demitir, qual é o momento? Qual é o momento, Magda, de demitir? Então, né? Primeira coisa que é uma palavra, né? O demitir, né? É uma pessoa que às vezes a gente fica com a sensação de que estou mandando embora, estou jogando fora. Às vezes a demissão é o melhor caminho, né? Ó, o Lucas está falando, fofoca, teu marido é teu maior fã nas aulas de POG sempre. Oh, meu amor, é mútuo, né? Quem esteve comigo sabe muito bem que eu sempre falo do maridão. Valeu, Lucas. Grande tá? Lucas, grande empresário aí. Muito legal, bom. Grande amigo. Então, olha só, demitir não é fácil,
tem 2 pontos fundamentais. O primeiro a gente não falou aqui, mas depois a gente faz uma outra live sobre isso, que nos ajuda a ter um excelente resultado com a equipe. Primeiro é a seleção. Admissão. Admissão. Eu tenho que selecionar pessoas com o perfil certo, de acordo com aquela atividade. Então, a seleção, você tem que participar, líder, vai fazer parte do teu time, bota pessoas do teu time fazer parte também. Seleção é extremamente importante, não é perda de tempo. Tem que fazer uma boa entrevista, tem que testar o conhecimento que você precisa. Agora, o outro momento é o momento de desligamento, né? E quando é que eu sei que não tem mais jeito, que realmente eu vou ter que desligar? Primeiro, quando o perfil não se encaixa na atividade. Sim. Você viu que aquela pessoa não se encaixa e ela não demonstra vontade de aprender. Então, se ela não encaixa o perfil, mas ela quer aprender, ainda tem solução, porque o líder desenvolve pessoas. Desenvolve. Né? Escuta para ela, escuta o que ela pensa. Você lembra daquilo que eu falei? O quanto ela está achando aquilo importante, o quanto ela está entendendo o impacto do resultado. E provavelmente essa pessoa vai ser muito grata a você e vai crescer junto com você, porque você deu essa oportunidade de ampliação de conhecimento e de comportamento. É isso aí. Outra coisa, outro momento, se você já fez vários feedbacks e se você fez feedback de maneira correta, olha, feedback para mim são as 2 maiores ferramentas do líder. Ser um exemplo e dar e receber feedback. Se vocês perguntarem para mim, o que eu faço para ser um grande líder? Comece treinando essas 2. Né? Então, você faz feedback com uma pessoa. Cada vez que ela tem problemas, que ela não faz, que ela não está comprometida, se você faz da forma correta, posso te falar uma coisa? Ela mesma chega à conclusão de que essa empresa não é o lugar para ela. Perfeito. Isso é maravilhoso para ela e para você. Sim. Né? Então, não está errado isso. Né? Eu lembro de uma vez que eu fiz um processo de coaching com um coach, e aí ele, na empresa, todo mundo, ele era considerado uma das melhores promessas da empresa, e me passaram o seguinte, ele não tem nada que melhorar, ele só tem que se desenvolver, porque ele nunca foi líder, né? Veio do programa de trainee e tal. Uhum. Quando ficamos nós 2, one-on-one, na sessão de coaching, ele virou para mim e falou assim, posso falar o que eu tô pensando? O que eu queria saber de você? Primeiro eu quero saber se isso aqui é confidencial. Eu falei, é confidencial. Tá, eu queria saber o seguinte, eu não gosto da empresa, não gosto do meu chefe, não tô afim de ficar aqui, todos os dias eu sou assediado por outras empresas para poder sair daqui. O meu chefe é um babaca, ele é um gagá, ele não sabe fazer nada direito, ele é super antigo, não sabe das técnicas novas, é um retrógrado. Nessa hora, né, eu simplesmente virei para ele e falei, e você tá em dúvida ou tá me falando o que você vai fazer? Aí ele, não, eu tô em dúvida. Falei, tá, então se você tá em dúvida, que tal esse ser o nosso primeiro objetivo? Decidir se é aqui que você quer ficar ou não. É uma decisão. Né? E aí nós desenvolvemos técnicas de liderança, o olho dele brilhou nessa hora, ele se engajou e no final do processo, o que ele veio me falar? É aqui que eu quero ficar, essa é a empresa onde eu vou me desenvolver. Eu não sabia, mas o meu chefe, ele é uma pessoa que tem uma experiência mega. Ele conhece poucas coisas dessas técnicas novas, mas eu tenho que aprender as técnicas antigas com ele. Eu quero estar aqui um tempo para poder aprender isso com ele. Legal, né? Então, às vezes a gente acha que a pessoa não serve, mas na verdade nós não estamos conectando com elas. Talvez, se essa pessoa não tivesse passado pelo coaching comigo, ela teria ido embora. Para o líder seria uma pessoa que não se compromete. Né? Porque ele também não fala. Lembra daquele líder, daquele funcionário que nós falamos, que ele não concorda, mas não fala. Né? Então, muitas vezes acontece isso. Tá? Olha aqui, Silmarete, essa é fera, minha afilhada. Estivemos junto com ela no Giants, foi sensacional. Uhul, tamo junto! É né? isso aí. É isso aí. E vamos continuar no Giants, hein? Temos muita coisa bacana para fazer lá. Magda, quando o potencial do profissional é superior da empresa, o que fazer? Muitas vezes é um terceiro motivo para você demitir. Às vezes o funcionário não tem, ele é muito melhor do que a empresa pode absorver. E o que eu preciso ver primeiro? Será que eu posso utilizá-lo melhor? E não utilizado em coisas básicas. Se você tem um cara que é fera, um potencial incrível, e você
subutiliza o potencial dele, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar outras atividades, ele vai ter emprego paralelo, ele vai trabalhar no meio do horário de trabalho, vai estar fazendo outras coisas, e você não vai nem perceber. Sabe por quê? Porque o que você pediu para ele entrega com a mão nas costas, né? Ele faz muito bem. E aí ele pega e simplesmente continua fazendo as outras coisas e cada vez mais vai se desinteressando e não vai colocar o melhor dele para com vocês. Eu preciso avaliar. Posso absorver para poder ter esse melhor resultado dele? Né? Vou utilizá-lo da melhor maneira? Essa atividade corresponde ao perfil dessa pessoa? Se não, deixe-o ir para o mercado. Você vai estar ajudando essa pessoa, vai estar ajudando a empresa num desenvolvimento melhor. E Magda, qual que é a maior e melhor ferramenta para o líder? Para ele poder utilizar no dia a dia? O que você traz? Sempre feedback e ser um exemplo, tá? Dar e receber feedback. Gente, se vocês prestarem atenção, a nossa vida é um feedback. Por exemplo, nós estamos aqui na live. Quando vocês falam alguma coisa, vocês estão dando feedback para nós. Sim. Você está no seu trabalho, né? Você faz alguma coisa. Quando o teu chefe fala, beleza? Ó, acabei de receber aí, ó, um feedback do Zé Eduardo, né? É isso aí. Então, quando a gente tem o feedback, a gente sabe o que está fazendo bem ou o que precisa melhorar. Quando não, a gente fica achando que está fazendo bem. E na verdade pode não estar, tá? E aí a gente sempre gosta de dizer o seguinte: o líder te inspira. Então, uma pessoa até comentou isso aí, né? No que ele falou nos comentários. O líder inspira, né? O chefe te expira, te bota para fora. Pense nisso. É isso aí. E se você está sendo inspirado de alguma maneira, a responsabilidade é sua. Tá? Então, esse é o ponto, esses foram os pontos que a gente queria trabalhar aqui com vocês hoje, tá? Aqui, ó, a gente tem os comentários que a Marcela trouxe pra gente de vocês, se tiver alguma pergunta, ó, aqui o Emerson, 2 feras, parabéns pela iniciativa, gratidão, Emerson, né? A Jurani, humildade é tudo, perfeito, gente, amiga, a perfeito. Humildade, dizem, né, tem Eli Bonini, ele diz que é como uma flor um botão que se abre em flor. E aí você conhece uma realidade por meio da humildade. Ela te traz escuta, ela te traz percepção de realidade, ela te traz muitas coisas. Então, é uma das melhores ferramentas também para o líder. Por que ser autoritário? Por que achar que é diferente dos seus liderados? Qual o motivo? Não faz sentido. É isso aí. É isso aí, tá? E o que a gente queria agora, nesse finalzinho da nossa live, contar uma novidade para vocês. Né? Será que a gente conta? Deixa eu pensar. Vamos pensar. Vamos acho que a gente conta. Vamos lá. Bom, nós desenvolvemos a nossa mentoria. Então, a nossa mentoria, ela se chama Maestria da Execução. Maestria da Execução. Onde você vai usar liderança, estratégia e gestão para poder fazer o seu dia a dia acontecer. Então, o que nós queremos é ajudar você a realizar tudo aquilo que são os seus desafios, as suas entregas, usando liderança, estratégia e gestão. E por que esses 3 pilares, Magda? Porque nós vamos fazer acontecer. E eles são os grandes pilares para nós termos sucesso como líderes. Então, a partir de 16 de agosto vai começar a nossa mentoria. Vocês vão ouvir a gente falar aí, mostrar o nosso trabalho, como vai ser feito. Se alguém quiser saber mais, fala com a gente pelo direct, sabe aquelas mensagens, né? Você tem lá o cantinho de mensagem, né? O ícone de mensagem, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Vocês podem aí mandar mensagem para nossa equipe, que eles vão mostrar para vocês, né? E na semana que vem a gente vai fazer uma live diferente, vamos fazer num local diferente, né? Nós vamos fazer pelo Zoom, né? Vai ser no dia 21 de julho, então dia 21 de julho a gente vai estar no Zoom. Agora pode ter certeza que tem muita gente que faz live, depois vem com um produto e aí de repente some das lives. Né? A nossa intenção? Nós vamos continuar com vocês. Aconteça o que acontecer, a gente vai continuar aqui todas as quintas-feiras trocando com vocês. Essa é a ideia, esse é o propósito. Né? E o que é legal é assim, mandem pra gente
o que vocês gostariam de saber, o que vocês têm dúvidas hoje, quais são os seus desafios, o que a gente gostaria de contribuir verdadeiramente para vocês. Na próxima semana, nós escolhemos o tema, não escolhemos, Paco? Escolhemos. E o tema é: por que a estratégia não funciona? Isso. Então, olha só. As 2 primeiras lives a gente fez para as 2 anteriores, para trabalhar liderança, autoliderança e liderar o outro. Agora, nós vamos voltar a falar, vamos agora trabalhar a estratégia. Então, quantas pessoas montam planejamento estratégico, fazem estratégia e muitas vezes não funciona. Então, o propósito é mostrar por que a estratégia não funciona, né? Então, esperamos estar aí com vocês. Quero aqui dar um beijo enorme. Olha aí, casal 22, 23, 24, 25 para Jurani, show. Ana Paula, maravilhosa. Maravilhosa é você, querida, né? Olha aqui o Luiz Leonel, show. Luiz, o Cristiano, que isso, bacana. Muito bacana. Carim Cabral. Muito legal ter vocês aqui, tá? E a gente gostaria de falar uma mensagem final. E eu gostaria que o Paco lesse essa mensagem final que a gente guardou para vocês. É assim, a gente está aqui, isso é uma passagem rápida nessa vida, né? E você que tem a oportunidade de ser líder, seja luz na vida de alguém. Faça com que essa luz possa irradiar a sua vida, a sua história e a vida de alguém. E o líder, às vezes, precisa saber diminuir a sua luz e, às vezes, aumentar a luz do seu liderado. É isso aí. Seja lá o que for, na dança do dia a dia, seja luz na vida de alguém. Que vocês levem essa luz durante essa semana, né? E gostaríamos muito que o resultado de vocês fosse cada vez melhor. Fique com o nosso carinho, fique com o nosso amor, gratidão por quem está aqui, né? É com muito carinho que a gente faz esse trabalho para vocês. Obrigada, legal. Marcela. Obrigada, Marcela. Valeu aí. Valeu, pessoal. Todos vocês. Um grande, grande, grande beijo. Valeu. Até a próxima. Até. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Olha aí. Muito bem.